Seja bem-vindo. É uma alegria contar com a sua participação nesse estudo do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Neste capítulo, Paulo descreve em detalhes os tipos de pecado que a raça humana é capaz de cometer. Pare um momento e pense no estilo de vida de certos animais. Vamos imaginar a águia, por exemplo. Qualquer animal se reproduz e se perpetua por si mesmo. Você já viu um casal de animais formado apenas por machos? Pense em um casal de águias, um macho e uma fêmea que se comprometem um com o outro no 4º ou 5º ano de suas vidas e que permanecem juntos até a morte. O que, de acordo com alguns estudos, pode chegar até 50 anos. Você jamais vai encontrar uma águia fêmea vivendo com outra fêmea. Uma razão óbvia é porque elas não se reproduziriam e o natural é que se reproduzam. Não é o caso da lésbica ou do homossexual, e Paulo está dizendo nesta carta que isto vai contra a natureza. Ele ainda afirma que tudo isto começa com paixões vergonhosas. O estudo de qualquer cultura mostrará a existência da prática homossexual. Mas também podemos observar que quando isto surge é sinal de que esta cultura está moralmente decadente. Podemos ir um pouco além e afirmar que quando uma cultura diz que esta prática é normal, que o homossexualismo é uma questão de opção, é sinal de que esta cultura está realmente decadente. Devemos ter amor pelos homossexuais e pelas lésbicas e entregá-los a Jesus em amor, porque, na minha opinião, eles têm um problema e precisam de solução. E sabe qual é o problema? O mesmo que o meu e o seu: pecado. Todos somos pecadores e o nosso potencial para pecar vai além da nossa imaginação. Ao nos depararmos com um capítulo como este, todos deveríamos entender que é só pela graça de Deus que não praticamos os mesmos atos. A Bíblia afirma que Deus entrega os pecadores a essas práticas e isso tem a ver com as suas mentes. Preste atenção no versículo 28 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Vocês perceberam? Tudo começa na mente. Para onde a mente vai, a vida segue também. Quando a mente se torna corrompida e Deus os entrega, a próxima coisa que acontece é tornarem-se cheios de toda sorte de injustiça, como diz Romanos. A partir daí, dependendo de como você vai classificar, aparecem 21 ou 22 tipos de pecados. Dá a impressão de que nos contaminamos só de ler toda essa lista. Mas sabe de uma coisa? Se Deus entregou você para o que você queria, ou se Deus me entregou para o que eu queria, poderemos estar lendo sobre a nossa própria vida. A única razão para não estarmos incluídos neste capítulo aqui de Romanos é por causa da grande intervenção. Mas agora vamos voltar ao início do capítulo e observar outros detalhes da saudação de Paulo. Lembre-se que estamos estudando Romanos, capítulo 1. No versículo 8 de Romanos, capítulo 1, Paulo escreveu assim: Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E no versículo 10, Paulo diz: Peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Podemos perceber que a vontade de Deus era importante para Paulo. Ele sabia que Deus tinha uma vontade específica sobre ele ir ou não para Roma. Ele disse que gostaria de visitá-los porque queria compartilhar alguns dons espirituais a fim de fortalecê-los. Quando ele fala em dons espirituais, no versículo 11, usa a palavra grega carisma. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum carisma para fortalecê-los. No capítulo 15, versículo 29, ele afirmou: Sei que quando for visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. O que Paulo quis dizer com estas palavras? Paulo não queria ir para Roma só ensiná-los e aprimorá-los no conhecimento da Bíblia e da teologia. Quando Paulo escreveu esta carta, ele não estava tão distante do Pentecoste. Ele estava falando do carisma do Pentecoste e do Espírito Santo. Quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele queria compartilhar algo espiritual que fortalecesse a fé deles.
Paulo, na minha opinião, demonstrou ser muito humilde quando disse para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. É uma rua de duas mãos. Já experimentei isto. Diversas vezes tive a experiência de visitar alguns crentes em Cristo quando eu mesmo estava deprimido. E, nessas ocasiões, o Espírito Santo que estava neles acabava ministrando para mim, na minha vida. É sempre uma rua de duas mãos. Você já ouviu falar do carvão? Quando dois pedaços quentes de carvão se juntam, acabam se incandescendo. A mesma coisa acontece com o ferro quando está sendo forjado. Se você tirar um pedaço de ferro do fogo, ele volta à cor cinza e esfria, mas se você o colocar de volta com os outros metais que estão incandescentes, ele volta a se encandecer. É isso que acontece na comunidade espiritual e nós precisamos disto. É sempre assim, uma rua de duas mãos. Por isso Paulo planejava ir vê-los, mas acabou impedido. No versículo 14, Paulo começou o que chamamos de seção do eu sou dele. Aprendemos mais um pouco sobre este apóstolo neste texto. Ele fala sobre o que ele é. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Naquele tempo a humanidade era dividida de várias maneiras. Os judeus dividiram o mundo entre judeu e gentil. Eles deveriam amar o próximo, mas podiam odiar o inimigo. O próximo para eles só poderia ser outro judeu, o resto era inimigo. Era assim que os judeus dividiam o mundo. Antes dos romanos, eram os gregos que governavam o mundo e a influência grega ainda estava presente através da cultura. Portanto, se você tinha alto nível cultural, era considerado grego. Se você tinha um baixo nível educacional e intelectual, era considerado bárbaro. Paulo afirma que era um devedor tanto a gregos como a bárbaros. Ele devia para todo mundo, não importava se era judeu ou gentil, grego ou bárbaro, sábio ou tolo, ele estava sempre em débito. Ele queria dizer que todos eles estavam com um problema. Um dos 25 pecados listados na carta é a malignidade. Eles tinham um mal, e Paulo sabia qual era a cura para este mal. Como será que você se sentiria se também tivesse um mal? Vamos supor que o médico lhe dissesse que você está padecendo de um mal e que só tem mais 6 meses de vida. Imagine que depois de tanta angústia, você acabe descobrindo que alguém sabia qual era a cura para aquele mal, mas não contou para ninguém. Como você se sentiria em relação a esta pessoa? Era assim que Paulo enxergava aquela situação. Ele termina o capítulo falando deste mal. Uma vez, um homem escreveu um livro cujo título era O Sabor do Vinho Novo. Durante muito tempo, este escritor ficou sumido e depois reapareceu com outro livro, Pecado, o Último Vício Mortal. Poderíamos dizer, pela leitura deste último livro, que este homem aprendeu a lidar com o alcoolismo e que ele aprendeu com o alcoolismo um vício mortal, o que é o pecado, ou o que é pecado. Todos nós temos vícios e todos nós precisamos da solução para o vício. Paulo chama esta solução de boas novas, o Evangelho. Paulo anunciou que sabia qual era a solução para o mal dos romanos. Ele devia isto para todos eles, entregar-lhes a solução para aquela malignidade. No versículo 15 ele disse: Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele explicou no versículo 13 uma das razões por que queria ir a Roma. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Por isso sabemos que a igreja de Roma era, em sua maioria, formada por gentios e Paulo queria ver frutos entre eles da mesma forma que tinha visto em outras partes do mundo gentil. Por isso ele disse que estava ansioso para ir a Roma e pregar o evangelho para eles, como tinha feito em Corinto e em tantos outros lugares. Quando vemos o trabalho de Paulo e de outros missionários, constatamos que a pregação do evangelho só pode ser mesmo uma coisa espiritual. Você prega o evangelho ou anuncia no sentido original da palavra, depois você vai embora e sabe o que acontece? Algumas pessoas creem, e elas creem por causa do Espírito Santo que lhes deu o dom da fé. Quando elas creem no evangelho, este evangelho se torna o poder de Deus em suas vidas que começa a atuar como solução de seus problemas. É por isso que no versículo 16 Paulo fala mais uma coisa. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não vamos esgotar toda a riqueza deste versículo, mas o que quero destacar agora é que Paulo declarou que não tinha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é a cura para o seu mal. O Evangelho é o poder de Deus que o leva para a salvação. Pense nisto. Quando Jesus nasceu, foi anunciado que seu nome seria Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Observe o seguinte, ninguém falou que ele perdoaria o seu povo dos seus pecados. Na verdade, não foi isto que foi dito, mas é isto que enfatizamos, o perdão e, portanto, o céu. Mas o anúncio foi que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Se você está vivendo neste mundo, vivendo a realidade do mundo, então talvez já tenha visto na pele alguns desses tipos terríveis de pecado. Mas Paulo anunciou com entusiasmo que Jesus pode salvá-lo do seu pecado. Ele pode lhe salvar de tudo isto. Pense a respeito. Se você conhece bem esta lista de pecados que Paulo mencionou, se você já viveu no mundo e sabe muito bem do que ele estava falando, saiba que existe uma solução para isto. Assim como Paulo, digo que sou devedor e que devo compartilhar esta solução com cada um de vocês que estão acompanhando o nosso programa. Não me envergonho desta solução, porque ela é o poder de Deus, que pode salvá-lo de tudo que está descrito no capítulo 1 de Romanos. Foi assim que Paulo iniciou esta obra-prima teológica. A minha oração é que você compreenda e veja o significado para a sua vida de tudo que Paulo escreveu. Que Deus mostre para você o que é o Evangelho e por que Paulo estava tão entusiasmado em compartilhar a boa nova. Que Deus mostre a você por que o Evangelho é tão empolgante. Assim como Paulo teve a vida radicalmente transformada, você também pode sim ter a sua vida radicalmente transformada. Aliás, você pode ser regenerado, justificado, salvo de verdade. Abra o coração para Jesus se você ainda não fez isto. Convido você para estar comigo no próximo programa. Vamos continuar estudando Romanos. Até lá, Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.